Graça e paz, graça e paz, príncipes e princesas do reino de Deus. Um bom dia com alegria, filhos e filhas do Deus Altíssimo. Que o Senhor, neste dia, derrame o seu Santo Espírito sobre nós e nos batize, e que possamos ser testemunhas de Jesus, onde quer que estejamos, onde quer que varmos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Hoje, mais uma recapitulação do nosso estudo bíblico, ouvindo a voz de Deus. Ouvindo a voz de Deus, onde estudaremos a Santa Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E eu gostaria só de falar para vocês que já estudamos a lição número 1, né, que fala sobre a Bíblia Sagrada e a beleza da criação. Nós já estudamos essa lição, onde fala ali da criação de Deus, que Deus criou todas as coisas em 6 dias. Ao 7º dia ele descansou, não porque tivesse cansado, porque a Bíblia diz que Deus jamais se cansa, mas para nos dar exemplo, pelo mesmo motivo, pelos mesmos motivos que Jesus se batizou, ele que não era pecador, mas, como ele disse para João, para lhe dar exemplo, para dar exemplo à humanidade. E a gente viu que Deus criou todas essas coisas de forma organizada, né, de forma bem carinhosa, para poder ali receber o homem e a mulher. Criou um lindo jardim. E nós vimos também na lição número 2 a origem do mal, onde surgiu o mal, onde começou, né, o mal. E a gente viu que Lúcifer foi criado um anjo de luz, perfeito em seus caminhos, mas achou iniquidade. E pelo orgulho, né, da sua beleza, se engrandeceu com sua beleza e se orgulhou disso, quis tomar o lugar de Cristo, mas ele foi lançado, né, do céu junto com aqueles anjos que ele conseguiu enganar, e ele foi lançado aqui, né, para a terra, e aqui enganou a Eva, que deu fruto para o seu marido, e o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. E vimos também o plano da salvação de Deus, que enviou o seu Filho amado, que derramou seu sangue precioso para nos purificar de todo o pecado. E hoje nós vamos estudar o assunto fé, arrependimento e confissão. Vamos, neste momento, fazer uma breve oração. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aqui estou, Senhor, mais uma vez, numa live, para recapitular, Senhor, a lição do estudo ouvindo a voz de Deus, Pai. Aqui no grupo A Verdade que Liberta, aqui no Facebook, no WhatsApp, Senhor, no nosso grupo. Pai amado, que o Senhor abençoe, Senhor, a cada membro, Senhor, que faz parte desta sala, que faz parte do meu Facebook, que faz parte da minha lista de WhatsApp, Senhor, que faz parte do grupo Orai Sem Cessar. Contemplai cada pedido de oração, Deus, e responde conforme o teu querer e a tua vontade. Permanece comigo, Pai, permanece conosco, Senhor, iluminando a nossa mente, para que tudo que seja dito aqui seja para honrar e glorificar o teu santo nome, engrandecer a tua palavra, Pai. Muito obrigada, meu Deus, que todos nós possamos ser guiados, conduzidos, iluminados pelo teu santo e bom Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Fé, arrependimento e confissão. Vamos
falar sobre fé. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Hebreus 11, 1:6. Hebreus 11, 1 e verso 6, que diz assim: a Bíblia responde a pergunta: o que é fé e qual a sua importância na vida cristã? O que é fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Então o apóstolo diz que fé é algo que você espera, mas que você não vê com esses olhos, mas pode contemplar com os olhos da fé. Vamos imaginar uma criança que o pai coloca numa certa altura e o pai mais abaixo diz: filho, filha, se joga em meus braços que eu te aparo. E a criança se joga nos braços do pai, se joga nos braços da mãe, confiando de que vai ser amparada. Isso é fé. Quando a gente se joga nos braços de Jesus, quando a gente se joga nos braços do Senhor, sabendo que Ele cuidará e nos amparará, isso é fé. Isso é fé. Você não vê, mas você sente. A fé, ela tem olhos, ela tem ouvidos, ela tem olfato. A fé tem paladar. A fé tem os olhos que você pode contemplar e fazer parte do reino de Deus. A fé tem os ouvidos que você ouve o Espírito Santo falar à sua consciência. A fé tem o cheiro do perfume agradável de Jesus. A fé tem o gosto do pão da vida e da água da vida. A fé é que nos move a viver nesse mundo que foi contaminado pelo pecado, pelo mal, com a certeza de que Jesus Cristo foi preparar um lugar onde habita justiça, paz, harmonia. E esse lugar foi preparado para mim e para você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Aí você diz: como não morre se a gente vê tantas pessoas morrendo que aceitaram Jesus? Mas essa morte não é a morte eterna. É um sono, é como se fosse um sono profundo. E só quem pode despertar desse sono profundo, aqueles que já se foram, é Jesus Cristo, quando Ele vier em poder e glória e chamar cada um daqueles que já se foram para ressuscitar e transformar aqueles que estiverem vindo na ocasião da sua vinda, aqueles que estiverem vivos, transformar num corpo glorioso. E assim, tanto os ressuscitados quanto os transformados, como um abrir e piscar de olhos, se reunirão e subirão ao encontro com o Senhor nos ares, junto com os anjos. Essa é a promessa. É uma promessa que só crê aquele que exercita a sua fé. E qual a importância da fé na vida cristã? Vamos ver lá, Romanos 5:1. Romanos, capítulo 5, verso 1. Que diz assim: sendo, pois, justificadas pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos e irmãs, a importância da fé é para nos justificar com Deus e termos paz com Ele em Cristo Jesus. Porque só Jesus Cristo nos justifica, só o sacrifício de Jesus Cristo nos justifica diante de Deus. Quando aceitamos a Jesus, o seu sacrifício, o seu sangue derramado na cruz do Calvário, para nos purificar de todo o pecado, nós vestimos as vestimentas brancas de Jesus
e podemos chegar diante do santo trono de graça de Deus. Jesus é a religião, Jesus é a religação do homem com Deus. Aquela ligação que Adão e Eva perderam quando pecaram e se esconderam de Deus, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Jesus Cristo veio reatar esse relacionamento que foi perdido lá no Éden. Mas, para que isso aconteça, eu e você temos que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Não só como Salvador, mas como nosso Senhor, o Senhor da nossa vida. O Senhor é aquele que diz faça. E eu, pela fé, porque eu amo, eu digo eu faço. E pelo poder do Espírito Santo, fazemos. Em Tiago 2,26 diz que a fé sem obras é morta. Então, quando eu aceito a Jesus como Salvador, eu aceito como Senhor. E como Senhor eu obedeço os seus mandamentos. Os mandamentos do meu Senhor. Isso são as obras. As obras é a minha obediência. É o fruto, né, do Espírito Santo. A obediência é o fruto de todo aquele que tem o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fé, paciência, mansidão, domínio próprio, onde eu posso amar meu próximo, onde eu posso primeiramente amar a Deus de toda a minha força, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, e amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, queridos, temos paz com Deus, né? Com nossa fé. Nós devemos ter nossa fé viva, com que acompanhada pelas obras, as obras do bem, obedecendo os mandamentos de Deus, porque a lei de Deus são 10 mandamentos, não são 8, não são 9, não são 3, são 10 mandamentos, os 10 mandamentos. Então, o mandamento de Deus, ele se resume em 2. Do primeiro ao quarto mandamento, que está lá em Êxodo 20, Êxodo 20, de 3 a 17. Onde o primeiro ao quarto diz respeito ao relacionamento do homem com Deus, do amor do homem a Deus. Do primeiro ao quarto, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E os outros 6 restantes diz a respeito da relação do homem para com seu semelhante. Amará o teu próximo como a ti mesmo, que envolve, né, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar. Isso é amor. E vamos imaginar a cruz veio para restaurar o relacionamento do homem com Deus e do homem com o homem. A lei de Deus é amor a Deus, primeiramente, e amor ao homem. E aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu próximo, a Bíblia diz que é mentiroso. Então, se eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. Então, primeiro eu tenho que amar a Deus e depois amar a mim, como diz, amar a teu próximo como a ti mesmo, amar a mim e amar meu próximo como eu me amo. Vamos para o seguinte, para a gente não ficar com um vídeo muito longo, né? Qual o objetivo da fé? Qual é o objetivo da fé? Lá em 1 João 5,4 diz que a fé, ela vence o mundo. É pela fé que nós temos proteção, o escudo da fé. E vencemos o mundo. Vencemos o pecado. E a finalidade da fé, qual é o fim da fé? Lá em 1 Pedro 1,9, que o fim da fé, a finalidade da fé é a salvação em Cristo Jesus.
Essa é a finalidade da fé, é a salvação. Existe fé. Eu sempre digo que existe 2 tipos de fé. Vamos imaginar os 10 leprosos. Todos os 10 leprosos tiveram fé para ser curados, mas só um teve fé para a salvação. Foi aquele que voltou para agradecer ao seu Salvador. E Jesus disse: a sua fé te salvou. A fé dos outros 9 o curou, né? Os curaram. O curou. A fé dos outros 9 curou das suas lepras. Mas a fé daquele que foi grato, que confiou a sua salvação na mão de Jesus, a fé dele o salvou. Muitos na Bíblia, Jesus disse: a sua fé te curou, porque eles só tinham fé para ser curado. Muitas hoje são as pessoas que têm fé para ser curado de um câncer, para ser curado de uma Covid, para ser curado de qualquer doença. Tem fé para pedir a Deus um emprego e Deus honra essa fé. Deus honra. Deus honra todo aquele que entra na presença dele e pede com fé, ele honra. Mas muitos só querem fé, só querem fé para coisas materiais. Mas Deus quer nos dar, Deus quer que a gente desenvolva a fé para a salvação. A fé que salva, a fé que liberta o homem do pecado. Essa fé que nos levará para o céu. Então, note bem, a fé que cura, todos são respondidos, todos, seja qual for a sua religião, seja qual for, todos, se eu não tenho religião, mas se eu tive fé, creio que Deus, né? Se eu tive fé para ser curada, Deus diz: a sua fé te curou. Mas se eu tenho fé para a salvação em Cristo Jesus, Jesus me diz: a sua fé te salvou. Tá certo? E vamos lá para o próximo. Como desenvolver a fé? Como que a gente desenvolve a fé? Deus nos dá a fé do tamanho de um grão de mostarda. Não sei se você já teve a oportunidade de ver um grão de mostarda. Ele parece um ciscozinho de tão pequeno que ele é. Deus dá a todos nós. Mas como desenvolver essa fé? Quando o atleta, o homem, né, comum mesmo, quer desenvolver os seus músculos, ele começa a praticar atividade física, vai para a academia, faz suas atividades físicas, né, em casa, para ali desenvolver os seus músculos, a sua musculatura. E nós também temos um exercício para desenvolver a nossa fé, os músculos da nossa fé, vamos dizer assim. E lá em Romanos 10, verso 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Como desenvolvemos a nossa fé? Estudando, examinando as Escrituras, ouvindo, lendo as Escrituras Sagradas, ouvindo o que o Espírito Santo tem a me dizer. Mas antes de abrir a Bíblia, nós devemos orar a Deus, pedindo ao Espírito Santo compreensão, porque o inimigo está ali para deturpar as coisas na nossa mente. Então, nossa mente tem que ser entregue a Deus, ao Espírito Santo, no momento em que eu pego a Santa Bíblia, para estudar, para ler ou para ouvir. Eu tenho que pedir o poder do Espírito Santo para que ele me dê compreensão. Então, a fé, ela é desenvolvida através de ouvir a palavra de Deus. O que Jesus veio fazer aqui na Terra? Jesus, ele veio buscar e salvar os pecadores arrependidos. Está registrado lá em Lucas 5,32. Esse Deus que, quando Adão pecou, lá no Jardim do Éden, Adão se escondeu porque descobriu que estava nu. O homem foi vestido, quando foi criado, foi vestido com umas vestes de luz, o homem e a mulher. O homem e a mulher foram vestidos das vestes de luz de Deus. E quando eles pecaram, essas vestes de luz foram retiradas,
Por isso que Adão e Eva se sentiu que estava nu. Mas não essa nudez física, mas a nudez espiritual. Todos nós nascemos pecadores. Nascemos pecadores. E nascemos destituídos da glória de Deus, porque somos descendentes de Adão e Eva. E já nascemos pecadores já. Então, nós já nascemos sem essas vestes de luz. E essas vestes de luz, essas vestes de justiça, é adquirida por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E aí, nós somos vestidos dessas vestes de luz e podemos chegar diante da presença de Deus e diretamente a Ele em nome de Jesus e pedir e apresentar, nos entregar a Ele através de estarmos diretamente diante da sua presença, através das vestes brancas de justiça de Jesus. Então, Jesus veio restaurar a ligação, religar o homem com Deus. E ali no Éden, quando foi morto o primeiro cordeiro, que é Jesus, representava Jesus, cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Deus ali matou um cordeiro e fez veste para Adão e Eva. E eles se vestiram com aquelas vestes do cordeiro e puderam chegar diante da presença de Deus pela fé. Não mais como era antes, cara a cara, mas pela fé. Mas vai chegar um dia que Adão e Eva vão ressuscitar. Eu e você também vamos chegar diante de Deus e estar cara a cara com Ele. Por enquanto nós estamos contemplando o Senhor pela nossa fé. Vivemos no reino de Deus pela nossa fé. Mas chegará um tempo em que não haverá mais necessidade de fé, porque tudo se tornará realidade. Então, em Romanos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e que Jesus veio buscar os pecadores ao arrependimento. O que nos leva ao arrependimento? O que nos leva ao arrependimento? Será que é a minha bondade? Lá em Romanos 2,4 diz que é a bondade de Deus que me leva ao arrependimento. É o amor de Deus, é a bondade de Deus. Até para se arrepender, nós precisamos do Espírito Santo de Deus, da bondade e o amor de Deus. Porque não produzimos arrependimento de nós mesmos. Devemos orar a Deus sempre, para que possamos nos arrepender de todos os nossos pecados. Seja o pecado contra Deus, pecado contra o meu próximo, que também é contra Deus. Quando eu peco contra o meu próximo, eu estou pecando contra Deus. Então, a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. E o que faz o pecador arrependido? O pecador arrependido, ele confessa o seu pecado. A quem? A um pastor? A um sacerdote? Não. Ele confessa a Deus o seu pecado. Ele confessa a Deus. E quando ele peca contra o seu próximo, ele confessa a seu próximo aquele pecado que ele cometeu contra ele. E também pede a Deus também perdão por esse pecado contra o seu próximo. E quando eu pequei só contra Deus, o meu pecado deve ser confessado somente a Deus e pedido perdão somente a Ele, porque só Ele tem poder para me perdoar, para lhe perdoar. E aqui a pergunta: o que acontece com aquele que não confessa os seus pecados? Em Provérbios 28, 13 diz que aquele que encobre a sua iniquidade não prosperará. Aquele que peca e não confessa o seu pecado, o nome dele é apagado do céu, do livro lá da vida. Quando eu aceito a Jesus como meu Salvador, me arrependo, eu confesso o meu pecado, Deus me perdoa. Porque o sangue de Jesus na cruz foi derramado para perdoar o meu e o seu pecado. E quando eu não confesso esse pecado e deixo e me converto, pecado confessado e deixado. Uma conversão, eu mudo de atitude, eu não faço mais aquele erro. Então, quando eu confesso e deixo Jesus agir na minha vida, eu me torno uma nova criatura em Cristo Jesus.
E aqui em Provérbio diz que todo aquele que confessa prosperará e alcançará a misericórdia do perdão de Deus. O que Deus faz quando confessamos nossos pecados? Em 1 João 1,9 diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Todo, seja ele qual for. Meu irmão, minha irmã, seja o pecado qual for. O crime mais hediondo, a maldade mais perversa que já existiu. Quando há arrependimento, Jesus está à procura dos pecadores. O Espírito Santo está aí. Ouça o que o Espírito diz. Ouça. O Espírito Santo está aí procurando pecadores para que se arrependam. O povo de Deus está aí pregando a palavra de Deus para que o mundo se arrependa dos seus pecados e se convertam a Deus. Deus é fiel e justo para nos perdoar todo o nosso pecado. E a Bíblia diz que Deus, Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Ou seja, Deus perdoa e esquece. Não, como diz minha amiga Amandinha, não que Ele tenha amnésia, mas porque Deus não sofre mais com aquele seu pecado, porque Ele sabe que você já se arrependeu e você já não vai, você se converteu e já não vai praticar aquele pecado novamente. E se você praticar novamente, Deus vai sofrer novamente. Mas Jesus está como nosso advogado para interceder por nós, para ali reivindicar o perdão novamente. E toda vez que você chega diante da presença de Deus, arrependido, confessando o pecado, é como se você pecasse pela primeira vez. Deus deixou aqueles outros para lá. E é como se você pecasse a primeira vez, toda vez que você chega diante da presença de Deus. Porque nós somos sujeitos à tentação, sujeitos a cair. Tentação não é pecado. Pecado é você cair na tentação. E se alguém cair em pecado, Deus está pronto a estender sua mão e levantar. E isso é uma luta, é uma batalha entre a natureza pecaminosa, que herdamos de Adão, e a natureza espiritual, que herdamos de Cristo. Há uma luta constante. Quando aceitamos a Jesus, a natureza pecaminosa, ela desmaia. Ela não morre, ela fica dentro de nós. Ela não morre, ela desmaia. E se eu alimento a natureza de Cristo, a natureza espiritual, aí vencerei todo o pecado, toda tentação que vier, nós venceremos. Mas se alimentamos mais a natureza pecaminosa, aquela que já estava desmaiada, se eu deixo de alimentar a natureza espiritual, automaticamente a natureza pecaminosa vai ali tomando vida e domina o homem. A natureza pecaminosa precisa passar fome para continuar desmaiada. E a natureza espiritual precisa ser alimentada com orações diante de Deus, com a leitura da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pelos cultos que eu me reúno com meus irmãos na minha igreja para adorar e glorificar o nome de Deus. Devemos alimentar a natureza espiritual. Nos encher de tudo que é amável, de tudo que é puro, de tudo que é bom, de tudo que é de boa fama, como diz lá em Filipenses. Me preencher de coisas boas e deixar com que a natureza pecaminosa fique lá desmaiada. E ela só irá morrer quando Jesus voltar. E aí a natureza pecaminosa não mais existirá em nós. Não seremos mais tentados. Não terá mais pecado. Então, Jesus perdoa, esquece, joga nossos pecados nas profundezas do mar. O que Deus espera de nós hoje? Isaías 55, verso 7. Eu gostaria de ler, nesse momento aqui, Isaías 55, verso 7. O que Deus espera de mim e de você. Aqui no verso 7 de Isaías 55 diz assim: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor.
que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Esse é o convite de Deus para mim e para você hoje. Deixe o ímpio o seu caminho, o caminho do pecado, e aceite a Jesus, o caminho da salvação. E o homem maligno, deixe os seus pensamentos maus. Deixe que o Espírito Santo agora comande sua mente. E sua mente comande o seu corpo. Que sua mente comande as concupiscências da carne, os desejos desenfreados da carne. Para que minha mente comande o meu corpo, o Espírito Santo precisa comandar minha mente. Então, deixe o homem os seus pensamentos maus. E Deus se compadecerá desse homem que se arrependeu. Vai até ele, em nome de Jesus. E se torne para Deus. Porque Deus nos criou para que sejamos seus filhos. E só podemos nos tornar a ser filhos de Deus, não só criatura, mas ser filho de Deus através de Jesus Cristo. Assim como Adão e Eva, que aceitou aquele cordeiro, que é representar Jesus Cristo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o convite de Deus. Esse é o convite de Deus. Aceite a Jesus hoje como seu Senhor e Salvador. E se torne uma nova criatura. E vamos só dar mais uma repassadinha aqui. Foi arrependimento e confissão. A confissão. O perdão é resultado da minha confissão. A confissão é resultado do meu reconhecimento, do reconhecimento da minha culpa. O arrependimento faz com que eu abandone o pecado. Eu não quero mais fazer Deus sofrer. Eu não quero mais sofrer. Jesus disse, vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todos aqueles que estão cansados de pecar, sobrecarregados com aquele pecado. Tome o fardo de Jesus, entregue seu fardo a Ele. Porque o fardo de Jesus é leve. Ele é manso e humilde de coração. Aprendamos a ser com Jesus manso e humilde de coração. Então, o arrependimento faz com que eu abandone o pecado. A fé é o meio pelo qual eu tomo posse da minha salvação. A fé é o meio pelo qual eu tomo posse da minha salvação. E a graça de Deus é a base da salvação. Por meio da fé, nós somos salvos. Não pela graça somos salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós mesmos, vem de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Mas é a graça de Deus que nos salva. E eu queria só dar mais uma pincelada aqui no arrependimento. Vamos ver aqui um exemplo do arrependimento de Judas e de Pedro. Quando você não se arrepende do seu pecado, você às vezes passa a ter remorso. Quando você não confessa a Deus o seu pecado, você passa a ter remorso como Judas, que acabou tirando sua própria vida. E quando você se arrepende profundamente e ali confessa a Jesus o seu pecado, você olha para os olhos de Jesus e vê aquele olhar de amor, de misericórdia, de perdão. Você faz como Pedro, você chora. Chora amargamente pelo seu pecado e recebe o perdão de Deus. Deus seja louvado. Eu logo depois vou colocar um link com um hino que nos ajuda a fixar mais esse assunto de fé, de perdão, de arrependimento e nos prepara para mais um dia de batalha contra o inimigo. Mas Deus já lhe deu vitória. Deus já me deu vitória. Glória a Deus. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, por mais um estudo da Tua Palavra. Bendito é o Senhor, Rei do Universo, Criador do céu e da terra, do mar e das fontes das águas, nosso Criador e Redentor nosso. Graças te damos por Teu Filho amado Jesus Cristo,
que desceu do céu como um homem, sofreu como um homem, morreu, derramou seu sangue precioso na cruz do Calvário para nos lavar e nos purificar de todo pecado. E é confiando nesse poder, no poder salvador do sangue de Jesus, que te rogamos, salva-nos para o teu reino, Pai. Salva a nossa família para o teu reino, nossos amigos, nossos vizinhos. E que possamos proclamar o teu evangelho, o evangelho da paz, o evangelho que salva, que liberta, que cura, o evangelho eterno, que leva o homem a adorar o Deus Criador do céu e da terra, do mar e das fontes das águas, adorando a esse Deus que nos criou e que nos salvou. É em nome de Jesus que eu te rogo e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Tenham todos um dia abençoado, um dia na presença do Senhor.